Oi, eu sou a Bárbara de Yansan e no vídeo de hoje eu vou falar sobre animais e a espiritualidade. Mas lembre-se de deixar o joinha e se inscrever no canal. Antes eu vou mandar um beijo especial para os padrinhos e madrinhas do canal. Um beijo para Ana Paula Razaboni, um beijo para Claudineia Outrabo, um beijo para o Dalmiro Camanducaia, um beijo para Débora Serra, um beijo para Jéssica Albanski, um beijo para a Nathalie de Gregório e um beijo para o Rogério dos Santos. Obrigada a vocês que estão ajudando o canal a crescer, a se manter e poder melhorar cada vez mais. Hoje eu fiz um desenho de Oxóssi, porque Oxóssi está muito ligado a essa coisa da caça, essa coisa dos animais, do caçador que provê o alimento. Enquanto eu falo de animais, para vocês lembrarem um pouco dele. Existem dois pontos de vista em relação às almas dos animais, os animais, se eles possuem almas e tudo mais. Existe o ponto de vista daquelas culturas que se posicionam separadas da natureza, se posicionam afastadas dos animais, da natureza, que são as culturas que enxergam o homem como superior. E existe aquela visão daquelas culturas que colocam o homem como mais um ser integrado na totalidade da natureza. Então enxerga a natureza como parte do homem e o homem como parte da natureza, interrelacionados uns aos outros. Eu vou falar um pouco sobre os dois pontos de vista e vou falar um pouco também sobre como funciona da parte dos meus estudos e das minhas interpretações, das minhas análises em relação aos animais, e aí eu quero que vocês cheguem à conclusão sozinhos. Eu não vou falar sobre sacrifício e não vou falar sobre corte, porque isso vai ficar para um próximo vídeo. Um vídeo talvez a semana que vem eu vou falar sobre isso, mas hoje eu vou falar só sobre o conceito de animais e as almas dos animais. As crenças que separam o homem dos animais, eu vou dar um exemplo de uma crença que todo mundo conhece, que é o kardecismo, enxerga o homem como um espírito mais evoluído do que o animal, em que o animal é uma condição anterior, inferior ao estado do espírito do homem. Então coloca que você primeiro é vegetal, depois você é animal e depois você é homem. Como se o animal estivesse numa condição de espírito mais atrasada, mais incompleta do que a do homem. Então, o homem seria um espírito mais perfeito, mais evoluído, em uma condição maior, simplesmente pelo fato de ser considerado racional. Porque como a gente não consegue saber se o animal raciocina como nós, porque ele não pode se comunicar como nós colocamos nessa cultura o homem como um ser que raciocina superior, de forma superior ao raciocínio do animal. Já as culturas que enxergam o homem integrado à natureza, que possui uma inter-relação em que nós e os animais estamos numa mesma condição, já que somos todos frutos do meio em que a gente vive, que é a natureza, que é o caso dos hindus, que é o caso dos shintoístas, que é o caso de todas as culturas indígenas, xamânicas, enxergam o animal e o homem, entre aspas, no mesmo grau. São só existências diferentes de um mesmo complexo natural. São duas visões antagônicas. Uma vai praticamente contra a outra. Então, uma cultura diz que o homem e os animais são espíritos diferentes, em que o homem está acima dos animais. Já a outra cultura enxerga que homens e animais estão em mesma condição, porém em demonstrações de existência diferentes. Nenhuma das duas está 100% certa e nenhuma das duas está 100% errada. São só visões diferentes de uma mesma coisa. Elas podem ser antagônicas, mas nada é correto, é certo 100%. A gente tem uma visão muito limitada da realidade, principalmente da realidade astral. Então, dependendo da cultura, dos meios, da moral, da forma como que se vive uma cultura e um povo, vai enxergar as coisas de uma forma diferente. Não é um problema, não é errado,
ninguém vai explodir por acreditar em A ou B. Da mesma forma que existem crenças que acreditam em reencarnação e crenças que não acreditam em reencarnação, nenhuma das duas estão erradas. São só pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. Eu vou falar um pouco agora sobre a minha experiência em relação aos estudos que eu faço e do que eu aprendo com as entidades, das pesquisas que fiz em várias religiões e o que eu entendo e o que eu sei sobre os animais. Animais possuem chakras a mais do que os seres humanos. Nós, humanos, possuímos 7 chakras principais que estão em reflexos dos nossos corpos, no nosso corpo físico. Coroa, terceiro olho, garganta, cardíaco, estômago, plexo e base. Já os animais, eles possuem esses 7 mais 1. Então, eles possuem 8 chakras. Esse chakra a mais que o animal tem, ele se encontra mais ou menos entre a omoplata deles, aqui assim, ó, bem abaixo do pescocinho deles, ali onde a gente coloca coleira no cachorro, no gato, mais ou menos ali, um pouco abaixo. Ali onde a gente coloca o veneno antipulga para gato e cachorro, aquele lugar que eles não alcançam. Ali eles têm um chakra principal, que é um chakra específico, que é um chakra que nós não temos. Eu enxergo esse chakra como um chakra duplicado do chakra cardíaco. Então, eu vejo a função dele, é difícil da gente conseguir entender a real função dele, porque nós não temos esse chakra e nós não conseguimos conversar com os animais para conseguir saber como eles sentem algumas coisas relacionadas a esse chakra. Nós conseguimos entender o que a coroa, o terceiro olho, a garganta e etc. faz em relação ao ser humano, porque nós somos capazes de discutir o que nós sentimos e analisar como isso funciona nos nossos chakras. Já os animais, eles não conseguem falar o que eles sentem, mas como eu sou clarividente, eu consigo enxergar o funcionamento energético do perispírito do animal. E eu enxergo que esse chakra que eles têm ali, ele funciona muito próximo com o nosso funcionamento do nosso chakra cardíaco. Eles têm um chakra cardíaco, mas eles têm esse extra que também funciona de uma forma parecida com o chakra cardíaco. Como é que eu sei? O que acontece? Por exemplo, quando um animal está com medo, ou ele está acuado, ou ele está ferido, ou ele está triste, ou ele está feliz, ou ele está confortável, ele está se sentindo acalentado pelo humano. Quando há uma conexão com o humano, esse chakra apita. Essa conexão pode ser positiva ou negativa, mas esse chakra é que movimenta. Então, ao meu ver, na minha interpretação, eles têm um chakra a mais de vínculo e sentimento, que seria esse chakra que fica nessa região. Se vocês pesquisarem na internet, eles representam esse chakra geralmente numa cor escura, preto, com o símbolo de uma patinha, porque a gente não consegue enxergar exatamente qual é o formato desse chakra, porque ele não dialoga diretamente com a gente. É por esse motivo que os animais sentem as coisas com mais intensidade do que o ser humano sente. Tudo aquilo que o animal sente de bom ou ruim é nítido. Se vocês convivem com animais, vocês vão ver qualquer tipo de animal, seja desde o animal do zoológico até o animal doméstico em casa, você vai ver que eles têm um contato com o ser humano que é diferente do que o ser humano tem com o outro ser humano. É tudo muito mais intenso. Eles sentem as coisas de uma forma mais intensa. Quando eu era criança e meu pai me falava sobre a Bíblia, minha mãe me contava sobre o Jardim do Éden, e eu via a relação que o ser humano tem com os animais, inclusive com os animais selvagens. Pega um leão, cria, ajuda, depois devolve para a natureza, pássaros e etc. Eu tinha uma certeza dentro da minha cabeça de criança que um dia o Jardim do Éden existiu. Porque se um dia nós vivíamos de igual junto com os animais nesse paraíso que era o Éden, e esse resquício dessa conexão entre homens e animais podem ser vistos nessa inter-relação entre homens e bichos, né? Essa coisa do animal conseguir entender quando está sendo ajudado por um humano. Então eu sempre tive na minha cabeça essa condição de entender que um dia o Jardim do Éden
existiu quando eu era criança. Hoje eu entendo que o Jardim do Éden é uma parábola por uma condição que um dia nós, almas humanas, tivemos em relação com as almas dos animais, que é mais ou menos como vivem os povos indígenas, que tem uma relação com os animais paradisíaca, uma condição que eles têm de troca e de vínculo muito parecida com a relação de troca e de vínculo que a gente vê que Adão e Eva tinham no Jardim do Éden. Então hoje eu entendo, na minha concepção, que o Jardim do Éden é uma parábola de uma condição que a alma humana teve em um determinado momento, antes de conhecer outras coisas que geraram uma ruptura entre os homens e a natureza. Diferente do que a gente acha, a maioria acha, tem gente que entende que não é assim, mas uma grande maioria de nós humanos, homens civilizados que vivemos onde tem luz elétrica e água encanada, acha que os animais não são capazes de ter lembrança, ou de ter sentimentos, ou de entender as coisas, e que eles precisam ser adestrados, que o cachorro só sabe que ele não pode subir em cima da mesa porque ele foi adestrado, porque ele tem medo de ser punido por aquilo. Mas assim, se você convive com os animais, e principalmente se você vê esses estudos que eles fazem com os macacos, e que eles ensinam os macacos a se comunicar por linguagem de sinais, você vê que eles são capazes sim de ter memória, de lembrar das coisas, de sentir coisas. É o que eu falo, os meus gatos, eles sabem quando eles fazem coisas erradas e não é porque eu puni eles, não só por isso, mas porque eles entendem. No Natal eu tava com a minha árvore montada e todo mundo me perguntava, mas você tem 3 gatos, como que os gatos não pulam na árvore? Foi porque eu ensinei eles a não pular. E eles sabem que eles não podem fazer, eles nunca nem sequer tentaram. A única vez que eles chegaram, a gente falou, não, não pode, isso não pode. No máximo espirrei uma aguinha na cara deles e eles nunca mais pularam na árvore. Então eles têm essa capacidade, vai depender muito de como você interrelaciona com eles. Eu falo que é muito parecido com uma criança. A criança, você ensina que é errado, ela vai testar o seu limite, mas depois ela vai aprender que ela não pode aquilo. E não é só pelo medo, mas pelo entendimento. O animal também tem essa capacidade de entendimento. Ele tem lembrança, ele sabe quem você é. Eu vou dar um exemplo do caso dos 2 irmãos que criaram um leão. E esse leão estava ferido, eles cuidaram desse leão. Quando esse leão criou uma certa idade, esse leão foi devolvido para a natureza. Passou-se vários anos e eles foram até a savana observar de longe com o jipe para ver se o leão estava bem, se eles viam o leão que eles tinham ajudado, se eles estavam bem. Em um determinado momento, o leão sentiu o cheiro deles vindo pelo vento do jipe. Olhou eles, reconheceu o cheiro e deu um corre na direção do jipe. Subiu em cima do jipe e abraçou os 2. Tinham se passado, acho que muitos anos, vários anos, e o leão lembrava de quem eram eles. Lembrava, abraçou, ronronou, fez carinho. Ele já era um animal selvagem de novo, ele tinha o grupo dele, mas ele lembrava quem eram aqueles humanos. E então eles convidaram aqueles humanos para conhecer a família dele. Foi apresentando as esposas, os filhotes, e depois de um certo tempo que eles conviveram ali, eles conheceram, viram a família do leão, o leão deu um comando e todo mundo voltou, e eles voltaram para a área deles assim, e os outros 2 humanos foram embora. Então o animal tem sim a capacidade de sentir, lembrar, tem memória, tem sentimento, tem vínculo. A única coisa que o animal não tem, que é o que difere da gente, é a capacidade de entender o tempo. O ser humano, ele sabe que amanhã pode não ter o que ele tem hoje para comer, então ele guarda. É isso que o animal não tem. Tá, o cachorro enterra o osso, mas ele nunca acha o osso de volta. Ele não enterra o osso como uma forma de guardar para o dia seguinte, ele não tem essa dimensão de tempo. Ele guarda por um instinto de guardar, mas ele não sabe que é porque ele vai amanhã ou depois precisar daquele osso.
Ao meu ver, a única coisa que separa o humano do animal é essa capacidade de entender ontem, hoje e amanhã. Porque de resto, o animal e o homem raciocinam da mesma forma. Nós obedecemos instintos irracionais da mesma forma que o animal obedece. Ao meu ver, é ilusão achar que o homem age única e exclusivamente por razão. 90% do nosso comportamento é instintivo. Em relação à alma do animal, eles possuem uma alma, só que é uma alma una, é uma alma unificada, é uma energia que, vamos dizer assim, entre aspas, é a energia do cão, a energia do gato, a energia do leão. Então essa alma, ela é um arquétipo da natureza, do leão, por exemplo, e ele vive a vida dele e quando ele morre, ele volta para essa alma una, que seria geral da natureza. Não é a alma una do leão, mas a alma geral da natureza. Assim como nós humanos estamos interligados um ao outro, eu sou você e você sou eu, a gente não consegue enxergar isso porque a gente tem o ego, a vaidade que individualiza, o animal não tem isso. Ele tem uma conscientização de que o outro e ele, na questão de alma, são a mesma coisa. Eles têm a percepção de que eles são parte da natureza. Tem um vídeo bem legal de uma gorila, e a gorila ela fala por linguagens de sinais, e ela fala, eu sou o coco, eu sou uma gorila, mas eu sou a árvore, eu sou a água, eu sou você. Por linguagem de sinal, a gorila fala isso. Então, o animal ele tem consciência de que o outro e você são a mesma coisa. Nós humanos que demos uma dificuldade para entender isso, por causa do nosso individualismo gerado pelo ego, mas eles entendem isso. Então, existe uma energia una principal, que seria a energia de Deus. Eu gosto de chamar essa energia de Gaia, que seria a energia da Terra. E lá dentro existe um mar de natureza energética. E os animais, depois que eles morrem, eles voltam para esse mar, são reconfigurados e eles reencarnam. Cada vez eles podem reencarnar ou no mesmo animal ou em animais diferentes para ter experiências diferentes. E depois eles retornam. O ser humano que se desprendeu disso e acabou crescendo individual desse todo. No vídeo sobre fatoração eu explico um pouco sobre isso. Dei uma olhada no canal. O ser humano ele é uma fagulha dessa energia principal que se desprendeu e começou a crescer sozinho. O animal é como se ele se desprendesse durante a encarnação dele e depois ele voltasse para essa alma principal. Então vamos fazer uma análise aqui. Eu quero fazer vocês pensarem um pouco sobre algumas questões. Tá? Então eu quero que vocês pensem um pouco para vocês chegarem sozinhos na interpretação de vocês em relação ao que vocês enxergam por ser um animal. Eu já tenho o meu ponto de vista e eu vou fazer um raciocínio com vocês para chegar no raciocínio de um ponto de vista, que é o raciocínio que eu fiz quando eu fui tentar entender os animais. A gente sabe que o homem é individualizado por causa da vaidade, do ego e do medo. Nós, humanos, nos enxergamos separados um do outro enquanto nós estamos em carne, porque a alma tem consciência de que somos todos um, por causa do medo, do ego e da vaidade. O medo, o ego e a vaidade são fundamentais para a gente ser encarnado. Sim, nós precisamos ter isso para que a gente consiga manter a nossa lei de sobrevivência. Mas é isso que faz com que a gente se separe, é a nossa carne que está apegada a essa individualidade causada pela sobrevivência. A alma, ela sabe que ela faz parte de um todo, mas o encarnado não sabe. Nós temos medo de não ter para amanhã e não sobreviver, e não ter para os nossos filhos, não ter para as nossas gerações. Então nós temos uma filosofia da escassez, em que se a gente não correr atrás e tomar do outro, pode ser que amanhã não tenha para todo mundo. O animal não tem essa filosofia. O animal ele tem a filosofia da abundância. Ele sabe que ele não pode matar todos os coelhos, porque senão ele vai ficar sem coelho para ele comer. O humano não. O humano ele acha que ele tem que matar todos os coelhos, porque amanhã não vai ter mais coelho para ele comer. Isso é uma característica do humano.
As culturas que são mais interrelacionadas com a natureza, você pega os índios, por exemplo, eles enxergam a natureza dessa forma também. Eles sabem que eles não podem cortar todas as árvores, nem matar todos os bichos, porque tem tudo para todos e eles não precisam competir, porque senão eles vão acabar sem. A gente sabe que essa incapacidade de enxergar as coisas de forma holística, geral, faz com que a gente não tenha empatia. O que faz com que o outro não seja empático é o medo de não ter. Então eu não vou dividir o meu pão porque amanhã eu posso morrer de fome porque eu não tenho pão. Então ele não divide, porque tem a consciência de que as coisas do mundo vão fazer falta. A gente sabe também que essa incapacidade de enxergar que tudo está interrelacionado, que nós e os outros somos a mesma pessoa, faz com que nós, humanos, inferiorizemos aquilo que a gente não entende ou não conhece, ou que não se comunica da mesma forma que a gente. Então, o animal, ele não odeia outro animal, a menos que isso seja uma forma de sobrevivência para ele. A gente odeia o outro só porque ele pensa diferente. A gente odeia o evangélico só porque ele pensa diferente da gente. A gente odeia o negro. A gente, eu digo, não estou dizendo eu, você, mas eu estou dizendo no geral, infelizmente, da cultura que nós temos do ser humano, da história, né? A gente inferioriza o outro porque a gente não sabe o que ele é. Então, alguns brancos têm racismo com negros porque eles não conseguem aceitar o que é diferente. Nós maltratamos o animal, ou o mais fraco, ou o mais pobre, porque a gente não consegue ter empatia para ter a comunicação entre o que é a gente e o outro devido às diferenças. Com os animais isso não acontece. O cão e o gato são inimigos porque eles competem pelo mesmo território e pelo mesmo tipo de alimentação. Porém, quando eles estão numa condição de segurança, o cão e o gato são amigos. Todo mundo sabe que cão e gato podem conviver, porque eles estão em segurança. Nós, humanos, podemos estar em segurança e mesmo assim a gente aponta, critica, odeia e ataca aquilo que é diferente de nós. A gente sabe também que o tempo é uma ilusão, os minutos é uma ilusão. É uma distorção do espaço-tempo devido à nossa condição de terceira dimensão. A noção de tempo, ontem, hoje e amanhã, é uma ilusão do encarnado. No mundo espiritual não existe ontem, hoje e amanhã. Então, a interpretação de que eu tenho que guardar hoje porque amanhã eu posso não ter, ela é, de certa forma, uma ilusão causada pela incapacidade nossa de enxergarmos numa dimensão acima da nossa. O animal, ao meu ver, ele não tem dificuldade para enxergar numa dimensão acima da nossa. Ele sabe que o ontem, o hoje e o amanhã, de certa forma, são a mesma coisa. A gente sabe também, é só você pegar várias filosofias, várias religiões, várias crenças, que a função da alma é evoluir em aumentar a sua sabedoria para um dia voltar ao uno. Então nós caminhamos, evoluímos e crescemos, passamos por provações na Terra para que um dia nós sejamos merecedores de voltar para dentro de Deus. Esse é o caminho da evolução da alma. Nos individualizamos e temos que correr atrás da não individualização novamente. Saímos do útero de Deus e precisamos voltar ao útero de Deus. Esse é o caminho da evolução da alma. Esse é o Nirvana. Buda disse que um dia, durante uma meditação, ele teve a plena consciência que o que era o todo e que ele era um pedaço do tudo e que a tendência é que a gente evoluísse sempre para caminhar ao todo novamente. Nós, corremos em direção a Deus todo. O animal, ele faz esse movimento naturalmente. Ele tem a vida dele, ele se individualiza e depois, quando ele morre, ele volta para essa energia do todo. O ser humano não. Ele precisa caminhar muito, pelar muito, evoluir muito, crescer muito, encarnar muito, para que ele consiga fazer esse movimento de retorno ao todo. O animal, ele já sabe fazer isso naturalmente.
E a gente sabe também que a gente tem outros 2 chakras, mas esses outros 2 chakras não estão no nosso corpo. Esses chakras eles são sutis demais para que eles consigam ficar presos na nossa matéria, que ainda é muito atrasada. Então eles ficam nos nossos corpos espirituais e eles não têm uma função no nosso corpo físico, porque eles estão externos. Essa função ela acontece só durante o desencarne, quando a gente está no mundo dos espíritos, esses chakras têm função. No nosso mundo encarnado, esses chakras meio que não têm funcionalidade, porque o nosso corpo não consegue acompanhar o giro sutil deles. Então eles ficam pausados, alimentando ali vinculados só à alma, e quando nós deixamos de ser carne, eles voltam a funcionar em sincronia com todos os outros chakras. Esses chakras extras que a gente tem, eles estão ligados diretamente ao amor incondicional, ao amor ao próximo. Eles não funcionam muito bem, por isso que a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer circular esse sentimento desse amor incondicional. É uma coisa que a alma traz e que o humano não sabe fazer, o encarnado não sabe fazer. A gente precisa batalhar e treinar isso diariamente, porque é como fazer uma musculação. Nós, encarnados, precisamos acostumar o nosso corpo ao amor incondicional para que a nossa vibração física se sutilize o suficiente para que a gente consiga incrementar no nosso corpo físico esses chakras extras. O animal já tem esse chakra extra do amor ao outro, do vínculo do amor incondicional. Então ele já tem, o corpinho dele de bicho tem a capacidade de sutilização necessária para que esse chakra extra esteja acoplado no corpo denso, físico que ele tem. Então façam as suas análises sobre o que é o humano, a alma humana, e façam as suas análises do que é a alma do bicho. E coloquem uma do lado da outra, com tudo isso que eu interpretei, e analisem. Se vocês acham que tudo isso, como eu acho, é o suficiente para entender que o animal é sim um espírito mais evoluído do que o nosso, legal. Se vocês acham que não, legal também. Justifiquem ali, argumentem, sem brigar, sem apontar, sem xingar, sem falar que o outro está falando besteira. Argumentem como seres racionais que vocês estão dizendo ser. Digam por que vocês acham que isso não está certo. Digam por que vocês acham que o animal é sim inferior. Façam esse raciocínio como eu fiz. Vamos discutir de forma saudável. Vamos levar a troca de experiências sem um ficar virando a mesa em cima do outro. Acho que é importante isso. E antes que vocês perguntem ou falem qualquer coisa, eu não sou vegana e eu não sou vegetariana. Eu como carne. A minha concepção em relação aos animais não tem nada a ver com a minha posição em relação à forma como eu me alimento. Eu sei o peso das consequências de comer carne animal. Eu entendo quem é o animal, eu sei o que o animal é e eu sei o que isso significa para mim. Eu sei o karma e o resgate que eu estou construindo. Eu tenho ideia disso. Não se preocupem. Não estou forçando ninguém a virar vegano nem vegetariano. A gente tem o livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser. Mas a gente tem que ter a consciência do que nós estamos fazendo, sem hipocrisia. Na minha casa, no meu fundamento de Umbanda, nós não fazemos corte. Eu não sou a favor do corte. Para mim não é necessário, dentro do meu fundamento de Umbanda. Eu vou falar sobre isso, sobre a questão do alimento, de comer, o sacrifício do alimento. Vou falar do sacrifício religioso no vídeo da semana que vem. Então é isso. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, coloquem aqui nos comentários a opinião de vocês sobre o assunto. Na descrição do vídeo eu vou deixar o endereço do Padrim. Entrem lá, ajudem o canal. Eu sei que faz quase 2 meses que eu tô falando que a gente vai ter quadros novos, mas é que eu preciso esperar o material chegar. Eu encomendei, mas a gente encomenda da China, então demora um pouco para chegar. Então eu preciso esperar chegar para a gente poder fazer os quadros novos. É isso então. Beijo e axé.